Olá pessoal, tudo bem? Estou vindo em mais um vídeo hoje, neste conteúdo extra para falar de um assunto que é muito importante. Em outro vídeo eu venho falar sobre a energia, a vibração da mentalidade de abundância, de prosperidade, mas por enquanto eu vou falar da mentalidade de escassez. Eu resolvi trazer esse vídeo a fim de conscientizar as pessoas por conta de algumas situações que aconteceram comigo, por exemplo. Mas eu sei que acontece com muitos outros profissionais em várias áreas também, que eu não vou me aprofundar nos detalhes aqui, porque eu já relatei para vocês lá na minha outra rede social, então já os convido também para me seguirem lá no Insta, para que vocês fiquem sabendo de tudo lá em primeira mão, porque eu sempre estou postando muitas coisas lá. E eu quero aproveitar para pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que eu estou postando aqui no canal. Bom, tudo que eu trouxer aqui para vocês vai ser com base em experiência própria do que eu vivenciei, em pesquisas, estudos, tudo que eu pude para trazer aqui o melhor para vocês. Primeiro, eu quero compartilhar um pouco sobre o que é essa vibração, essa energia, né? Na verdade, a mentalidade. A expressão, o termo certo para isso é mentalidade ou mindset de escassez. E de onde possivelmente se origina, onde tudo começa, né? Quais os pontos principais para que surja essa energia de escassez na vida de uma pessoa? E quais são as consequências, os resultados que podem ser até mesmo desastrosos? Esse é um vídeo de autoconhecimento e alerta para quem precisa, quem sente que está imerso nessa energia. Ou se você conhece alguém que esteja passando por isso e precisa ouvir tudo que eu vou dizer aqui, então aproveita e compartilha com essa pessoa. E fica comigo até o final para ouvir tudo, porque até o fim tem coisas muito interessantes que eu quero trazer aqui para vocês. Primeira coisa muito importante, essa vibração, né, essa mentalidade de escassez, ela faz parte de uma crença limitante, que ela está enraizada em muitas pessoas, mais do que você imagina, e principalmente em grande parte da sociedade ocidental. Na sociedade oriental também acontece, né, nos países orientais, mas lá a cultura referente a isso é muito diferente da nossa. Então eles são muito mais conscientes se tratando dessa questão de escassez e de abundância. No entanto, que grande parte dos países orientais são muito bem evoluídos. E é muito importante que vocês entendam que quando eu falo de mentalidade, de energias, né, de abundância e escassez, nada tem a ver com a situação financeira. A questão financeira é uma consequência, assim como outras que eu vou citar depois para vocês, mas não é exclusivamente sobre dinheiro. Porque tem países que são muito bem evoluídos, né, e tecnológicos em questão realmente de dinheiro, mas que grande parte da sociedade pode sim ter uma mentalidade de escassez, né? O país pode crescer, mas a sociedade ter um padrão ali de mentalidade. Assim como tem países que podem ser mais pobres, mas as pessoas têm um pensamento, uma mentalidade altamente de abundância. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora elas se complementam, mas não são exclusivamente referente a dinheiro. E vocês vão entender o porquê. Bom, isso é fato. Existem pessoas que pensam que o mundo gira ao redor delas, né? Que as outras pessoas têm que estar sempre à sua disposição, mas quando aparecem oportunidades para elas simplesmente não se doam, não faz a parte delas, o mínimo que seja. E geralmente não são pessoas muito gratas, não reconhecem o valor das coisas e também das outras pessoas. Tudo isso gera uma vibração de escassez muito grande em suas vidas e em tudo ao seu redor, dentro de suas realidades. E que, para se sentirem bem na sua zona de conforto, acabam desvalorizando as outras pessoas, seja com relação ao trabalho ou o que for. Essas pessoas, infelizmente, sempre vão querer colocar um defeito num produto ou serviço que está sendo ofertado a eles. São pessoas que, para eles, nunca nada vai estar bom. E nessa questão de desvalorizar o trabalho do outro, acabam querendo coisas gratuitas, querendo pechinchar e colocar
preço no serviço ou no produto dos outros. Para falar melhor sobre isso, para elucidar, né, para que vocês consigam ter um exemplo melhor do que eu estou querendo dizer, vamos supor, uma pessoa chega até um supermercado e pega um carrinho. Pega vários produtos de várias gôndolas, coisas caras até, e na hora de passar no caixa, a pessoa vira e fala para o caixa, no momento de pagar essa compra: "Ah, isso daqui tem que pagar? Não vou pagar não". Vocês acham que ela vai sair com aquele carrinho de compras do supermercado? Ou o que que vai acontecer se ela tentar sair correndo com essas compras? Então, gente, o que eu falo é isso, sabe? Não tente colocar preço, não tente pechinchar, que principalmente em serviços online, com terapeutas, oraculistas, acontece muito isso, muito mesmo, é bem recorrente. Só que presencialmente, como eu citei o exemplo do supermercado, eu duvido que alguém faça isso, e se faz é porque realmente é uma pessoa que está indo de má fé. Também outro exemplo, tá? Bem rapidinho. Uma pessoa, ela vai numa clínica particular, né? Uma clínica médica. Chega lá e não pode ser atendido porque ela não pagou, não quer pagar, né? E se nega, fala não, que é um absurdo ter que pagar por atendimento médico. O médico vai atender essa pessoa? Dificilmente. Então, gente, vamos ter uma coerência, um bom senso para as coisas, porque uma pessoa que atende online, sendo um terapeuta oraculista, independente da função, da profissão, essas pessoas também precisam e merecem ser respeitadas, porque, como eu já citei na minha outra rede social, eu invisto em muitos cursos, eu invisto em muitos livros, muitas pesquisas, horas e horas aqui me dedicando, passo noites, virando noites e noites. Eu tenho graduação, tenho pós-graduação, além de outros cursos para me especializar em técnicas aqui, além do tempo, né, gente, para praticar, para também estudar, porque tem muitos cursos que levaram muitos anos para trazer o melhor conteúdo para vocês e simplesmente, né, coloco ali à disposição os meus atendimentos, eu falo tudo de maneira bem explicada, não deixo nenhuma informação oculta, simplesmente as pessoas acham que eu tenho que prestar um serviço gratuitamente. Ou quando eu falo o valor, a pessoa desaparece, né? Aí é uma opção também, não tem problema nenhum da pessoa não querer fazer o atendimento comigo. Não é isso que está em questão. Mas sim, os vários contatos que eu tenho recebido ultimamente de pessoas com comentários ironizando e desvalorizando o meu trabalho. Isso é que me deixou bem magoada e que me fez trazer esse conteúdo aqui para explicar para vocês sobre a energia de escassez, porque isso não acontece só comigo, gente, e isso eu vejo acontecendo a todo instante com vários profissionais de várias áreas. E a gente se depara, infelizmente, com pessoas que querem desvalorizar o nosso trabalho. Só que é um trabalho em que nós nos dedicamos, muitas vezes, horas e horas, dias e dias, para entregar um bom material, um bom serviço, um bom produto para a pessoa. E nada disso é levado em consideração. O que eu tenho a dizer para vocês, antes de dar continuidade aqui no conteúdo mesmo. As pessoas, elas estão muito mal acostumadas, digamos, não vou generalizar, tá? Mas ultimamente, grande parte das pessoas que estão me procurando para ter o meu atendimento tem acontecido isso. Outro exemplo bem rapidinho aqui, só para concluir essa parte, tá? Eu aposto que essas pessoas, se elas trabalham em CLT, né, registrado, elas trabalham para uma empresa, elas vão querer receber o salário delas no final ou no começo do mês. E se caso o patrão delas, né, simplesmente virar e falar: olha, esse mês eu resolvi, não vou te pagar não. Elas vão aceitar numa boa? Não vão. Elas vão correr atrás para receber o que é o seu de direito. E estão corretos. Mas quando elas procuram pela ajuda, pelo serviço ou produto de alguém e a pessoa dá o preço para elas, desvalorizam. Só que é a mesma coisa. Eu acho que essas pessoas precisam de ter um pouco mais de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque da mesma forma que eu tenho certeza que elas não aceitam trabalhar de graça, as outras pessoas também não. Então, é uma troca de energias. Quando você procura pelo serviço ou produto de alguém, a pessoa dá o preço e a pessoa te oferece, né, esse serviço ou produto e você paga por isso, é uma moeda de troca em equilíbrio com o universo. Então, a partir disso que eu quero agora comentar com vocês sobre essas questões dessa lei universal, que ela é muito importante nas nossas vidas.
Para quem não sabe, existe uma lei universal que fala sobre isso, que ela pode ser chamada de lei da doação ou a lei de dar e receber, né? Que é a lei da troca. O universo ele trabalha vibracionalmente sobre tudo o que fazemos como troca de energias constantemente. Esse é um fluxo natural das energias universais. Nós temos sim capacidade de sermos mais gratos e oferecer algo em troca do que nos oferecem também. Isso acaba abrindo um portal energético, sendo uma chave vibracional de sucesso para a energia de abundância, de prosperidade, de energias mais positivas para a nossa vida. E existe uma interação harmoniosa que conecta, que está entre todas as pessoas e elementos existentes no universo. Todas as trocas manifestadas que se movimentam em nossas vidas com muito dinamismo só têm a trazer coisas boas. E tudo isso está em constante evolução, em movimento, transmutação. Não existe nada no mundo que seja imutável. Tudo pode se transformar, inclusive nós mesmos internamente. E a nossa mente, ela é muito conectada, é ligada diretamente com o universo. E nós geramos a fertilidade de tudo em nossas vidas. Nós cocriamos a nossa realidade. Quando nós trocamos energias com as outras pessoas nessa questão, né, da abundância e também da escassez, nós, na verdade, quando aceitamos essa moeda de troca de energias, nós estamos nos auto-abençoando e abençoando o próximo, para que a gente consiga conquistar muitas coisas mais na nossa vida. Tudo isso, né, e todas essas forças, para quem não se conecta positivamente, que não sabe trabalhar muito bem essa lei da doação como uma lei universal na sua própria vida, acaba se tornando uma pessoa estagnada, nada do que ela faz ela progride, nada dá certo, ela até tenta fazer várias coisas, mas nada dá certo. É uma pessoa que ela esfria muito com os outros, né? É uma pessoa que ela não tem uma sensibilidade ou ela talvez disfarce muito bem, né? E acaba sendo uma pessoa de fato cristalizada, que ela fica parada no tempo, que nada vai evoluir para ela. Então, na verdade, resumindo, essa energia da lei da doação, dessa lei universal, é uma lei natural e é uma lei de bênçãos, né? Como eu citei. Então, tudo que nós trocamos de energia com o outro é algo muito próspero, abençoado, de abundância. O contrário disso gera a escassez na vida dessa pessoa, que tudo que ela faz tem valor, mas nada do que os outros fazem tem valor para ela, tudo ela quer de graça, quer pechinchar, ela realmente não reconhece, não valoriza o esforço, a dedicação do outro, as outras coisas, além de si mesma. Aí as coisas só tendem a ficar piores em sua vida, mas tem uma possível razão para isso, tá? Eu vou falar um pouquinho da raiz que possivelmente pode acontecer na vida dessas pessoas. Por isso que pessoas assim carregam uma crença limitante muito enraizada dentro de si. Então eu vou citar algumas coisas agora que pode ser que você se identifique, que é algo muito importante para trabalhar positivamente na sua vida. Numa questão mais, digamos, psicológica, ou até mesmo, acho que na constelação familiar, né, deve-se falar bastante sobre isso, que é uma outra prática terapêutica que trabalha seriamente nessas questões de quebra de padrões, de crenças limitantes também, traumas, né, gerados na infância, no passado. Então, assim, eu vou falar algo que eu acho que é bem relevante. Então, são padrões, possivelmente de mentalidade, formados ainda na infância. Então, não é algo que a pessoa se tornou agora, na fase adulta. Não, isso já é algo que vem da infância. Então, tudo o que a pessoa ouve repetidas vezes, principalmente dos seus pais, que são as pessoas mais próximas na sua infância e que são os exemplos na vida de qualquer criança, né? Os próprios pais. Então, sobre tudo que é falado do dinheiro, né? Quando se é criança, então fica armazenado dentro do subconsciente. E tudo isso acaba formando esses padrões, né, limitantes aí de ideias, de conceitos que vão criando e que vão desenvolvendo uma determinada realidade e traz as possíveis ações
e reações diante das adversidades do mundo. E sem que a própria pessoa se dê conta, porque não é algo consciente, muitas pessoas acabam vivendo essa realidade que ela mesma criou, uma mentalidade de escassez, e elas não se dão conta disso. Essas ideias, elas estão enraizadas em crenças profundas e somente o seu próprio autoconhecimento poderá te libertar disso, né? Que pode ressignificar muitas coisas na sua vida. E existem dois caminhos que você pode optar em seguir. Primeiro, você tem a escolha de permanecer nessa energia que você vive hoje, mas de uma maneira consciente agora, e aceitar como se fosse o único caminho que você tem para seguir e continuar gerando ainda mais escassez na sua vida e esse ciclo continuar permanentemente. O segundo caminho é, você poderá escolher, né, transformar toda essa vibração e mudar a sua mentalidade com relação a essa questão, evoluindo, vendo e sentindo a abundância chegar até você, sem limitações e da maneira que tem que ser, conforme o seu merecimento, é claro, que é um direito que todos nós temos, né, de prosperar na vida. Então, você pode fazer diferente sim. Como eu disse, na lei universal, nada no mundo é imutável. Então, você pode sim fazer boas escolhas e só quem pode determinar isso para a sua vida e realmente fazer acontecer é você. E como fazer isso? Mudando algumas questões aí dos seus padrões antigos de comportamento, muitos hábitos que você tem seguido hoje, iluminando ainda mais as suas ideias para seguir numa direção alinhada aos seus objetivos e metas e também o seu propósito de vida. E na verdade, o que algumas dessas pessoas tanto desdenha, né, é o que pode ajudá-las na questão do autoconhecimento, para mudar toda essa energia, para libertar essas pessoas, para ressignificar, né, tudo isso, como eu falei antes. E o autoconhecimento, existem várias técnicas que pode te trazer isso, como a questão do espelho oculto, que é a técnica que eu desenvolvi, que vem numerologia, associado também ao tarô, à radiestesia, há várias técnicas que eu trabalho, ou simplesmente uma leitura de tarô completa, já é uma grande ferramenta para o seu autoconhecimento. Então vale super a pena e também dar credibilidade e valorizar o trabalho desses profissionais, porque não é algo tão fácil, isso eu posso garantir. E quando se está conectado, imerso nessa energia de escassez, as pessoas não enxergam as possibilidades que a vida coloca à sua frente. E pessoas legais ou coisas muito boas que poderiam acontecer na sua vida acabam sendo afastadas, distanciadas de você por conta da energia contrária que você está vibrando. E nisso tudo, essas más energias, elas de tanto irem se movimentando em sentido contrário, a longo prazo, elas podem trazer consequências muito graves para a vida das pessoas, porque você vai ficar agitado, você vai ficar mais na defensiva, num aspecto mais até agressivo, né, na maneira de lidar, de falar com as pessoas, você vai ficar sem paciência, vai ser uma pessoa inflexível, não vai aceitar tantas coisas, vai ter alguns problemas quanto a isso, a questão de aceitação e também de não perceber que você talvez não esteja, digamos, respeitando as pessoas, né, valorizando as pessoas, que para você é algo normal do seu hábito, mas você não percebe que aquilo tem um impacto muito grande para as outras pessoas. Todas essas questões aí que vão mexendo no seu comportamento, nos seus hábitos negativamente, vão te trazendo, como eu falei antes, né, graves consequências, que pode atrapalhar, que pode influenciar diretamente nos seus aspectos financeiros, porque ao invés de você vibrar na abundância, você vai gerando mais energias complicadas com relação ao dinheiro. O dinheiro não chega às suas mãos. Você pode batalhar, você pode fazer o que você quiser, mas é muito difícil do dinheiro chegar até você. A energia do dinheiro, ela é muito próspera. Só que se você está vibrando o contrário, na abundância, você não vai atrair essa energia para si. E tudo que você fizer vai ser complicado. Você pode estar em meio a muitas dívidas. Tem hora que você começa a ficar muito nervoso ou nervosa, né, por conta das dívidas que estão sendo geradas e você não tem de onde pagar essas contas. Enfim, várias coisas nesses aspectos não vão dando mais certo para você.
as coisas vão retrocedendo e também com isso pode gerar outras consequências, tá? Não é só questão de dinheiro. Quando a gente fala de abundância, escassez, como eu disse antes, também pode influenciar em outras áreas da sua vida, nos relacionamentos afetivos, por exemplo. Você pode começar a entrar em atrito com o seu parceiro ou a sua parceira, você pode começar a entrar em discussões ali que às vezes não tem nenhum porquê, coisas pequenas, mas que tomam uma proporção muito grande e que pode culminar no fim do seu relacionamento por conta dessas más energias. Você também pode se complicar na sua área profissional e disso vai indo uma sobrecarga muito grande que pode te levar até mesmo a você perder o seu trabalho. Além disso, também você vai entrar em estados psicológicos, emocionais, que de fato vão afetar a sua saúde como um todo e trazendo ainda mais complicações para a sua saúde física também. Problemas de saúde vão começar a acontecer aí por conta disso. As energias, elas são, gente, assim, muito impactantes na nossa vida, tá? E muitos problemas de saúde físico é gerado pelo emocional e pelo psicológico, né? E o espiritual também. Então é preciso a gente tomar conta disso, perceber um pouquinho mais, ficar mais atento, porque isso de fato, isso é real, isso é muito sério, né? Quando a gente não trabalha a favor da nossa própria energia, nós estamos agindo contra nós mesmos, nós estamos sendo nossos piores inimigos. Tem horas que a gente não para pensar nisso, né? Então fica aí uma reflexão para quem está vibrando aí na escassez e quando as coisas começarem a meio que andar para trás, não darem muito certo, pensem em tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês. Eu não estou falando com tom de ataque, de crítica a alguém, até porque não estou citando o nome de ninguém, estou apenas falando de algumas situações que aconteceram, mas que a intenção desse vídeo é de ajudar, exatamente o contrário, né? É ajudar as pessoas que percebem que estão vibrando aí na energia, na mentalidade de escassez. Bom, pessoal, eu poderia falar muitas outras coisas, mas esse vídeo ficaria muito mais extenso, porque falar sobre energia, sobre esse tipo de coisa, é algo que demanda muito tempo de conversa, né, de diálogo. Então, eu dei uma resumida sobre esse assunto, mas não acaba por aqui, ainda não acabou. Agora vai uma grande dica de ouro para você que percebe que está vibrando na escassez. Existem pesquisas e estudos comprovados por neurocientistas que nós conseguimos reprogramar o nosso cérebro em 21 dias. Então, isso se tornou uma técnica para muitas pessoas que trabalham com terapias na área do bem-estar e com várias áreas aí também na saúde. Então, até inclusive quando eu fiz o meu mestrado de Reiki, no final precisamos passar por um período ali de 21 dias de purificação do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então tem algumas regrinhas ali para limpar o nosso corpo no Reiki. Mas então a grande chave de ouro são os 21 dias. Quando você perceber que você tá com esses sinais aí de escassez, de que as coisas não estão dando certo, de que você tá tendo algumas atitudes que não são condizentes aí com a mentalidade, com a energia de abundância, você tenta praticar durante 21 dias a abundância na sua vida, a pensar positivo, a ser grato pelas coisas, a abençoar o próximo pela conquista do próximo, sem ter inveja, sem cobiçar o que o outro tem, sem querer colocar preço nas coisas dos outros, sem pechinchar, sem querer as coisas de graça, porque você vai entender nessa mentalidade de abundância de que no universo tudo é uma moeda de troca. Se alguém te oferece algo e você não retribui com o mínimo que seja algo simbólico, você vai ficar em dívida, em débito com esta pessoa perante o universo. E isso forma uma energia kármica que pode ligar essas duas pessoas até esse débito ser quitado energeticamente perante o universo. Eu acho que vocês entenderam agora melhor, né, como que funciona. Então, durante 21 dias, vocês reprogramam o cérebro de vocês para energias de abundância.
porque em 21 dias, perante a ciência e perante muitas outras comprovações também, né, no mundo espiritual, nós conseguimos fazer mudanças de hábitos, de comportamento, de atitudes, de tudo na nossa vida, reprogramando a nossa mente. E é exatamente isso, você vai mudar a sua mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância, certo? Então, vamos praticar isso? E, gente, eu não estou falando isso só porque aconteceram algumas situações comigo, sabe? Que foram um pouquinho chatas, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu também já tive as minhas mentalidades de escassez, que eu tive que trabalhar muito isso durante muito tempo. Hoje também, vira e mexe, acontece alguma coisa. Todos nós somos seres humanos e estamos passíveis a tudo isso. Então, essas dicas que eu estou passando para vocês são coisas que eu pratico na minha vida e que eu indico para todas as pessoas, né, do mundo inteiro para praticarem isso, porque realmente são coisas válidas e que vão trazer resultados benéficos e positivos para a vida de todos nós. Bom, acho que ficou bem explicado aqui, né, a intenção do que eu queria passar para vocês. Então, pratiquem, fazem aí a técnica dos 21 dias da mentalidade de abundância, ao invés de pensar na escassez, de ter atitudes de escassez, que eu tenho certeza que as coisas vão passar a melhorar em todas as áreas da sua vida. Então, ficamos por aqui em mais um vídeo e nos vemos em breve. Tchau, tchau!